Mas quando a terceira batida chegou, uma revelação tão impactante emergiu que transformou completamente a vida de um homem. Uma revelação que o levou a entender o verdadeiro significado de sua própria existência. Assista a história completa aqui comigo agora e descubra qual foi essa revelação que ninguém esperava. Mas antes, me diz aí, de qual cidade você está assistindo a este vídeo agora? Deixa esse comentário aqui embaixo na caixinha de comentários. E se você está gostando dessa história e quer mais conteúdos como este, se inscreve no canal. É rapidinho, é de graça, e você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos incríveis. Agora vem comigo descobrir os mistérios das 3 batidas. Já se passavam 3 meses desde a primeira noite em que Lula acordou assustado ao ouvir as 3 batidas na porta de seu quarto. Era sempre a mesma hora. Exatamente 3h17 da madrugada. No início, ele pensou tratar-se de um simples sonho, aqueles pesadelos que assombram homens que carregam tantos anos de luta e sacrifício nas costas. Mas a precisão do relógio digital na mesa de cabeceira não deixava espaço para dúvidas. Batida 1, pausa de 2 segundos. Batida 2, pausa novamente. Batida 3. Como um relógio suíço, implacável em sua regularidade. Lula havia mencionado o fato para sua esposa Rosângela apenas na segunda noite de ocorrência, quando começou a desconfiar que não se tratava de alucinação ou produto da imaginação. A princípio, ela sugeriu que fossem os seguranças fazendo rondas, uma medida de segurança comum em sua residência. Mas quando Lula desceu de pijama para investigar, encontrou uma porta rigorosamente fechada, e os seguranças, questionados discretamente pela manhã, juraram que nenhum deles havia estado naquela ala durante a madrugada. O sistema de segurança nem havia registrado movimento algum. Era como se as batidas viessem de lugar nenhum. O padrão era absolutamente invariável. Lula começou a manter um diário anotando cada ocorrência com a meticulosidade de um pesquisador. Sexta-feira, 3h17. Sábado, 3h17. Terça-feira, 3h17. Quinta-feira, 3h17. Nenhuma única noite foi perdida. Tinha dias em que conseguia adormecer novamente após a manifestação estranha, e outros em que a adrenalina o mantinha acordado até o amanhecer, ouvindo sons imaginárias, dúvidas plantadas em sua mente como sementes de insônia. Seus colaboradores mais próximos começaram a notar mudanças em seu temperamento, pequenas irritações, distrações durante reuniões importantes, aquela característica perda de concentração que não era própria do ex-presidente. Ninguém sabia, exceto Rosângela. Lula mantinha o segredo com uma discrição que beirava o paranoia. Não queria que a mídia descobrisse. Não queria que seus inimigos políticos amplificassem a história, transformando em mais um instrumento de ataque pessoal. E, principalmente, não queria ser considerado louco por ninguém, nem por seus amigos, nem por seus apoiadores, nem pela história. Um homem que presidiu uma nação não poderia permitir que sussurros sobre perturbações mentais o cercassem como moscas ao redor de um cadáver. Mas a verdade era que o fenômeno o intrigava profundamente. Lula era um homem racional, pragmático, alguém que havia construído sua vida enfrentando realidades concretas, greves, prisões políticas, negociações comerciais, maiorias parlamentares. O paranormal não tinha lugar em sua cosmologia pessoal. E, no entanto, ali estava, insistente, regular, impossível de ignorar. 3 batidas às 3h17. Noite após noite. Uma mensagem que não sabia como decodificar. Na noite anterior ao que seria a revelação, Lula estava particularmente nervoso. Havia se sentido observado o dia inteiro, como se algo grande estivesse prestes a acontecer. Uma intuição, talvez, ou o que seus antepassados mineiros teriam chamado de aviso, aquele incômodo na alma que prediz transformações. Ele havia pedido a Rosângela que dormisse em outro quarto. Não queria acordá-la novamente com sua vigília ansiosa. Ela protestou, mas compreendeu. Depois de tantos anos juntos, ela aprenderá a reconhecer quando seu marido estava enfrentando algo que precisava ser confrontado em solitude. Lula estava acordado quando o relógio marcou 3h15. Aquela era a primeira vez que permanecia consciente esperando pelas batidas. Nos meses anteriores, todas as vezes tinha sido despertado pelo barulho, um sobressalto que o tirava bruscamente do sono, deixando seu coração acelerado. Mas desta vez, havia decidido estar pronto. Havia ficado lendo um livro de Machado de Assis até pouco depois da meia-noite,
depois abandonar a leitura e ficará simplesmente aguardando, os olhos fixos no escuro, o corpo tenso como uma corda de violão pronta para vibrações. Os segundos transcorriam com uma lentidão quase onírica. Ele ouvia os sons noturnos da casa, o zumbido do ar-condicionado no corredor, o tic-tac do relógio de parede na sala, talvez até mesmo o próprio batimento de seu coração. 3 horas e 60 segundos de espera. A adrenalina bombava em suas veias. Lula encontrou-se pensando em sua vida inteira, nos companheiros perdidos, nas batalhas vencidas e perdidas, nos preços pagos por suas convicções. Por que agora? Porque neste período de sua vida, quando finalmente havia conquistado uma relativa paz, esse fenômeno havia aparecido para perturbá-lo. Precisamente às 3 horas e 17, como em um concerto cronometrado pela própria providência, as 3 batidas ressoaram. Desta vez, porém, Lula levantou-se imediatamente. Seu corpo se moveu por vontade própria, como se algo além de sua consciência o guiasse. Ele abriu a porta-quarto para o corredor. Aquele corredor que conhecia tão bem, com suas paredes de cor creme e seus quadros de artistas brasileiros, e encontrou a casa absolutamente silenciosa. As luzes noturnas lançavam sombras alongadas nos paredes. Nada. Nenhuma figura, nenhum som de passo se afastando, nenhum indício de quem poderia ter batido. Mas desta vez, uma coisa era diferente. Uma coisa pequena, mas absoluta em sua realidade. Na soleira da porta de seu quarto, logo onde o batedor teria ficado, havia um objeto. Um envelope de papel branco, simples, sem inscrição. Lula o pegou com as mãos tremendo, não de medo exatamente, mas de uma combinação de adrenalina, curiosidade e uma estranha sensação de que seu mundo estava prestes a ser, de alguma forma, completamente alterado. O envelope era quente. Ainda tinha o calor de uma mão recente. Alguém havia estado ali segundos antes. Lula correu para o corredor. Os seguranças dormiam na sala de monitoramento 2 andares abaixo. Ele quase chamou por eles. Quase gritou. Mas algo o fez hesitar. Uma sensação de que gritar quebraria um fio delicado, que alertar os seguranças interromperia uma comunicação que ainda não compreendia completamente. Em vez disso, permaneceu no corredor por vários minutos, o envelope nas mãos, os olhos percorrendo o escuro, procurando por qualquer movimento, qualquer sombra que sugerisse uma presença humana recente. Nada. Apenas a escuridão familiar de sua própria casa, que de repente parecia repleta de segredos. Lula voltou para o quarto e, com a porta trancada, abriu o envelope com os dedos. Dentro havia uma única folha de papel, dobrada em 3. A letra era impecável, cuidadosa, de alguém que havia dedicado tempo a compor as palavras. Havia apenas uma frase, escrita em azul escuro. Amanhã à noite, você entenderá tudo. Não tenha medo. A escrita era de alguém que o conhecia. Não era uma ameaça, mas um anúncio. Lula releu a mensagem 5, 10, 20 vezes. Você entenderá tudo. Entender o quê, exatamente? As batidas. A invasão. Quem era essa pessoa que tinha acesso à sua casa, à sua privacidade, e que ainda assim não parecia ser uma ameaça, ou pelo menos não uma que se manifestasse através de violência? Lula passou o restante da noite alternando entre furor e paciência, entre o desejo de chamar a polícia e uma estranha sensação de que, se o fizesse, perderia a oportunidade de descobrir algo extraordinário. O dia seguinte foi um exercício em disfarçar agitação sob uma fachada de normalidade. Lula acordou de apenas 2 horas de sono perturbado, e mesmo assim não foi um sono tranquilo, mas uma sucessão de pesadelos fragmentados em que corria por corredores sem fim procurando por portas que nunca chegava a alcançar. Rosângela notou imediatamente que algo havia mudado. O que aconteceu? Perguntou ela ao tomarem café da manhã. Aquele tom de voz que uma esposa desenvolve quando passa décadas ao lado de um homem e aprende a ler cada nuance de seu rosto como um texto aberto. Lula considerou contar-lhe sobre o envelope. Mas hesitou. Sua experiência política havia o ensinado que segredos compartilhados eram segredos que se tornavam públicos, e não estava pronto para essa exposição. Nada, minha querida, respondeu ele, oferecendo-lhe um sorriso que era apenas uma sombra pálida de autenticidade. Apenas uma noite mal dormida. Já vou ficar bem. Ela o olhou com aquela expressão de quem sabe estar sendo enganado, mas decidiu, por razões de amor ou resignação, aceitar a mentira. O dia transcorreu em um estado de espírito peculiar.
Lula tinha reuniões agendadas, discussões sobre política econômica com seus assessores, uma entrevista com um jornalista de um veículo importante, uma ligação de vídeo com líderes de outros países. Ele flutuou através de todas essas interações como um ator consumado, dizendo as palavras certas, fazendo os gestos apropriados, enquanto a maior parte de sua mente permanecia enraizada em 3h17 da madrugada anterior, girando em volta do envelope branco como uma bússola buscando o norte magnético. Por volta das 15 horas, Lula fez algo que não tinha feito em meses. Trancou a porta de seu escritório privado e pediu que não fosse incomodado por ninguém. Ele se sentou em sua poltrona favorita, aquela de couro marrom que havia o acompanhado através de várias gestões presidenciais e múltiplas aposentadorias, e começou a interrogar-se metodicamente. Quem? Era a primeira pergunta. Quem tinha a capacidade técnica de contornar o sistema de segurança? Quem tinha motivação suficiente para arriscá-la, um roubo ou uma invasão, apenas para deixar uma mensagem críptica em um envelope? Quem o conhecia bem o bastante para saber que ele estaria sozinho naquela noite, que Rosângela estaria em outro quarto? A lista de possibilidades era alarmantemente curta. Seus seguranças, mas eles estavam bem pagos e bem preparados. Seus funcionários domésticos, todos com antecedentes verificados. Seus filhos. Lula teve que rir em voz alta perante a absurdidade. Seus amigos políticos próximos. Possível, mas improvável. O FBI? A CIA? Alguma agência de inteligência estrangeira? As conspirações que a mente humana poderia gerar eram infinitas quando posta frente à inexplicável. A segunda pergunta era igualmente perturbadora. Como? Como alguém havia entrado em sua casa, permanecido tempo suficiente para colocar um envelope em sua porta, e saído sem deixar rastro? O sistema de segurança era de ponta. Os seguranças eram treinados. Havia câmeras em quase cada canto. E, no entanto, ali estava a prova de que a impermeabilidade percebida de sua residência era uma ilusão, uma bolha de falsa segurança que havia sido explorada como um brinquedo. A terceira e mais perturbadora pergunta ainda era: por quê? Qual era o objetivo? Se alguém quisesse machucá-lo, teria feito em qualquer uma daquelas 3 noites e meia em que teve acesso à sua porta. Se quisesse dinheiro, teria pedido. Se quisesse informações, teria roubado. Mas em vez disso, havia apenas mensagens crípticas e promessas de revelações. Era quase teatral. Quase como se houvesse alguém orquestrando uma narrativa, um drama com Lula como personagem central. Naquela tarde, Lula fez algo que ninguém esperaria de um ex-presidente. Procurou uma passagem em um livro de Carl Jung que havia começado a ler semanas atrás. Uma seção sobre sincronicidade, a coincidência significativa. Quando a psique encontra o mundo exterior e descobre que seu padrão está sendo repetido, Jung havia escrito: talvez não se trate de coincidência, mas de um chamado do inconsciente. Lula fechou o livro. Talvez seu inconsciente estava tentando lhe dizer algo. Mas o quê? O tempo entre o amanhecer daquele dia e o anoitecer se transformou em uma extensão do próprio tempo. Cada minuto se multiplicava em horas subjetivas de antecipação. Lula tentou trabalhar, tentou manter-se ocupado, mas seus pensamentos voltavam repetidamente para a noite que se aproximava. Às 18 horas, ele sabia que deveria ter comido algo, mas a comida sabia papelão em sua boca. Às 19 horas, começou a preparar seu quarto como se estivesse arrumando o palco para uma performance crucial. Deixou o relógio bem visível. Deixou a porta um pouco aberta, para que pudesse ouvir melhor. Mas não deixou-a tão aberta que permitisse entrada fácil. Lula conversou brevemente com Rosângela pouco antes das 22 horas. Ele havia decidido, após muito deliberar, que não lhe contaria sobre o envelope. Mas pediu-lhe novamente que dormisse em outro quarto. Desta vez, ela não protestou. Talvez a intuição feminina lhe dissesse que algo importante estava acontecendo em seu marido, e que às vezes os homens precisam de espaço para suas próprias batalhas. Ela o abraçou, beijou na testa, e disse: qualquer coisa que esteja te preocupando, lembra que você não está sozinho. As palavras a tocaram profundamente, mas ele não podia contar-lhe a verdade. Ainda não. Sozinho em seu quarto, Lula mudou-se para a poltrona perto da janela. De lá, podia ver a rua lá fora, a avenida bem iluminada, os carros ocasionais passando, o mundo nocturno continuando sua existência indiferente. Ele se perguntou quantas pessoas lá fora sabiam o que ele estava descobrindo.
Quantas delas conheciam a experiência de uma realidade que não fazia sentido, um quebra-cabeça ao qual lhe faltavam as peças essenciais? Provavelmente muitas. Essa era uma das lições que a vida havia lhe ensinado, que toda pessoa carregava seus próprios mistérios, seus próprios fenômenos inexplicáveis. Às 23 horas, ele releu o envelope novamente. Amanhã à noite, você entenderá tudo. Não tenha medo. A redação era tão simples, tão direta. Não havia floreios, não havia ameaças veladas. Era um compromisso, como se alguém tivesse feito um contrato com ele, e a noite anterior tivesse apenas enviado uma cópia. Lula começou a pensar em todas as pessoas que havia perdido ao longo de sua vida. Seus pais. Seus primeiros companheiros de luta que caíram em confrontos com a polícia militar durante o regime militar. A mulher que amou quando era jovem e pobre, antes que a vida política o engolisse. Seus filhos que havia perdido, o bebê que nasceu prematuro, e depois Marília, sua filha que partiu tão jovem. Seria possível que... Não. Aquilo era loucura. Aquilo era o desespero de um homem velho procurando redenção onde não havia. E, no entanto, a ideia não o abandonava completamente. Conforme a noite avançava, Lula sentiu uma transformação ocorrendo dentro de si. A ansiedade havia transmutado-se em algo parecido com a aceitação. Ele havia lutado contra muitos inimigos em sua vida, inimigos visíveis, tangíveis, que podia atacar e derrotar através da força de vontade e inteligência estratégica. Mas este inimigo, ou não inimigo, era diferente. Ele não podia combatê-lo. Tudo o que podia fazer era estar presente, estar aberto, estar disposto a receber qualquer coisa que estivesse por vir. Às 2h45, Lula apagou a luz. Na escuridão, ele sentou-se na cama, as mãos descansadas em seu colo, esperando. A última vez que havia experimentado uma paz como aquela, uma aceitação absoluta do desconhecido, havia sido durante seus dias na prisão, quando finalmente compreendeu que sua fé em um futuro melhor era tudo o que verdadeiramente possuía. Ele fechou os olhos e respirou profundamente, preparando-se para o confronto mais íntimo de sua vida. 3h17 chegou com a mesma precisão de sempre. Mas desta vez, não foram apenas as 3 batidas. Após a terceira batida, Lula ouviu algo mais. Uma voz, baixa, quase sussurrante, falando através da porta fechada. Lula, você pode vir? A voz era feminina. Havia algo nela que era vagamente familiar, como um eco de um sonho que pode ter que te remember after waking. Sem hesitar, sem permitir que a razão o detivesse, Lula levantou-se e abriu a porta. No corredor, na penumbra lançada pelas luzes noturnas, havia uma figura. Uma mulher, com cabelos grisalhos, vestida em um traje simples de cores escuras. Seu rosto estava parcialmente em sombra, mas havia algo em sua postura, em suas mãos, em sua forma de estar de pé, que ativou algo profundo na memória de Lula. Ela sorriu, aquele sorriso triste mas decidido de alguém que havia carregado um fardo por muito tempo. Você não me reconhece, disse ela. Não era uma pergunta. Não, respondeu Lula. Sua voz saiu mais calma do que esperava. Quem é você? Meu nome era Marcela. Ou talvez ainda seja, não tenho certeza de como os nomes funcionam no lugar de onde venho. Ela deu um passo à frente, e a luz revelou mais de seu rosto. Havia cicatrizes, não visíveis fisicamente, mas presentes em uma certa qualidade de sua expressão, como se tivesse atravessado sofrimentos que a esculpiram a partir de dentro. Conheci você uma vez. Uma única vez, em 1982, em uma manifestação de trabalhadores. Eu era jovem, você era jovem, bem, mais jovem do que agora, de qualquer forma. Você estava discursando sobre o futuro do Brasil, sobre justiça e dignidade. Lula franziu a testa. Não me lembro de você. Não deveria. Eu era apenas mais um rosto em uma multidão de milhares. Mas o que você disse mudou minha vida. Você falou sobre a necessidade de os oprimidos se levantarem, de reivindicarem seu espaço no mundo. E naquela noite, eu decidi que nunca aceitaria menos do que a dignidade que você pregava. Essa decisão me custou muito. Me custou minha carreira, minha família, minha vida em vários sentidos. Lula sentiu uma frieza descer por sua espinha. O que você quer de mim? Nada agora, respondeu Marcela. Já obtive o que estava procurando.
Queria apenas que você soubesse que suas palavras importaram. Que uma vida, minha vida, foi completamente alterada por causa delas. Que eu não tenho arrependimentos, apesar de tudo. Que a luta valeu a pena. Como você entrou aqui? Como você contornou a segurança? Marcela riu, um som que era quase etéreo. Isso é a parte que você terá dificuldade em acreditar. Porque, na verdade, você está tendo essa conversa comigo enquanto está dormindo. Uma parte de seu inconsciente me permitiu entrada, porque outra parte de você, a parte que ainda é poeta, que ainda acredita em milagres, sempre soube que essa conversa era necessária. Lula sentiu o piso ondulando sob seus pés. Você está me dizendo que estou sonhando? Isso é um sonho. É um sonho, confirmou Marcela, mas um sonho tão real quanto qualquer outra coisa em sua vida. Não é menos verdadeiro porque ocorre enquanto você dorme. De fato, alguns diriam que os sonhos são a coisa mais verdadeira, porque neles, suas defesas estão abaixadas, sua alma pode se comunicar livremente. Ela deu mais um passo, e agora estava tão próxima que Lula podia ver nitidamente seus olhos. Havia uma luminescência neles, algo que não era exatamente da ordem do físico. Venha comigo. Há outras pessoas que queriam agradecer-lhe. Há outras vidas que você tocou. Apesar de cada instinto racional gritando para ele fechar a porta, para despertador, para chamar os seguranças, Lula seguiu. Eles caminharam pelo corredor, mas agora, o corredor havia se transformado. Ainda mantinha a forma familiar, mas as paredes pareciam respirar, as cores pulsavam entre tons de azul e verde. Portas se abriram para os lados, e em cada uma, Lula viu cenas. Em uma, viu a si mesmo, décadas atrás, discursando para uma multidão em uma fábrica. Em outra, viu a si mesmo na prisão, escrever uma carta para sua filha. Em outra ainda, viu a si mesmo como presidente, assinando um documento que ajudava centenas de milhares de pessoas a sair da pobreza. Mas o mais perturbador foi que em cada cena, havia pessoas, cidadãos anônimos, que seus olhos tocavam com ternura. Pais que alimentavam seus filhos por causa de suas políticas sociais. Crianças que frequentavam escolas porque você havia investido em educação. Trabalhadores que tinham direitos porque você havia lutado. Você vê, disse Marcela, parando diante dele. A terceira batida não era uma batida. Era um coração batendo. O coração de todos aqueles cujas vidas você tocou. Todas as pessoas que ouvem a mensagem de esperança que você propagou. Todos os que carregam aquela mensagem em seus próprios corações, e passam adiante. Essa é a revelação. Você nunca esteve sozinho. E você nunca será esquecido. A conversa com Marcela continuou por horas, ou talvez apenas minutos, porque o tempo parecia funcionar diferentemente naquele espaço onírico. Ela o levou a lugares que pareciam existir fora da geografia normal. Havia uma sala onde pessoas dos 4 cantos do Brasil se reuniam, todas falando sobre como as palavras de Lula as haviam inspirado. Havia um jardim onde crianças brincavam, todas filhas de famílias que havia ajudado a sair da pobreza extrema. Havia um anfiteatro onde intelectuais discutiam a filosofia política de Lula, debatendo seus sucessos e fracassos com a mesma paixão que dedicariam a Platão ou Marx. Você está mostrando-me meu legado? Perguntou Lula em um ponto. Estou mostrando-lhe a verdade, respondeu Marcela. Que você, como todo homem, é imperfeito. Que alguns de seus projetos falharam. Que milhões ainda sofrem apesar de seus melhores esforços. Que a luta continua, e continuará além de sua morte. Mas também que você importou. Que suas ações tiveram consequências reais, positivas, duradouras. Que você não é apenas um homem, mas um símbolo, e símbolos têm um poder que transcende o tempo e a morte. Lula sentou-se em um banco dentro do anfiteatro onírico e começou a chorar. Não chorava frequentemente. Os anos de luta o haviam ensinado a canalizador suas emoções para a ação. Mas aqui, neste espaço liminal entre o ser e o não ser, permitiu-se a vulnerabilidade. Por que você não veio de outra forma? Por que as batidas? Por que essa prolongada criação de mistério? Por quê? Respondeu Marcela, sentando-se ao seu lado. Se tivéssemos vindo diretamente e lhe dissemos olá, somos todas as pessoas que você ajudou, e queremos que saiba que você importa, você teria racionalizado tudo embora. Você teria encontrado explicações científicas, teria negado a experiência,
a teria arquivado como alucinação ou sonho bizarro. Mas as batidas regular, precisas, inexplicáveis, forçaram seu consciente a abandonar sua incredulidade. Criaram um espaço onde a magia poderia existir. Porque, Lula, você sempre acreditou na magia da mudança social, na magia de pessoas ordinárias fazendo coisas extraordinárias. Nós apenas precisávamos lembrá-lo disso. E agora? Perguntou Lula. O que acontece agora? Agora, você acorda. E as batidas cessam. Porque elas cumpriram seu propósito. Mas a compreensão que você tem agora, a certeza de que importa, de que sua vida teve significado, essa permanece. Você a carregará com você pelo resto de seus dias. Como posso estar certo de que isso não é apenas minha mente me reconfortando? Como posso saber que é real? Marcela pegou a mão de Lula e a colocou sobre seu coração, exceto que não havia coração ali, apenas uma sensação de calor e luz. Realidade é uma questão de perspectiva. Os físicos quânticos dirão que a observação muda a realidade. Os filósofos dirão que a mente cria o mundo. Os poetas dirão que o coração sabe a verdade antes que a mente possa articulá-la. Eu digo, se essa noite você acordar sentindo esperança, se esse encontro tiver transformado seu espírito, então é tão real quanto qualquer coisa que você experimentou enquanto acordado. Talvez mais. Lula sentiu a paisagem onírica começando a desaparecer, como tinta em água. Marcela estava desaparecendo também. Obrigado, disse ele simplesmente. Não me agradeça, respondeu ela, sua voz cada vez mais distante. Agradeça a si mesmo por ter vivido de uma forma que fez com que essa gratidão fosse necessária. Viva assim para sempre. Lula acordou com o primeiro raio de sol penetrando as cortinas. Seu corpo estava coberto de suor, apesar da temperatura agradável do quarto. Seu coração batia rápido, como se tivesse estado correndo. Durante alguns instantes, ele permaneceu completamente imóvel, procurando reconstituir a noite, separar o que era sonho do que era real. As 3 batidas. Tinha certeza de que tinha ouvido as batidas. Levantou-se lentamente da cama e caminhou até a porta. Estava trancada como havia deixado. Caminhou pelo corredor. Nada parecia fora do lugar. Desceu para a cozinha, onde encontrou a equipe doméstica começando a preparar o café da manhã. Nenhuma delas pareceu notar nada em comum. Os seguranças estavam em suas posições habituais. O sistema de segurança tinha os registros normais da noite, nenhuma entrada, nenhuma anomalia. Mas quando Lula subiu as escadas de volta para seu quarto, encontrou algo. Uma pequena flor, uma margarida fresca, ainda com sereno nos pétalos, repousava sobre sua cama, na almofada. Aquela cama onde ele havia estado dormindo havia apenas minutos. Lula pegou a flor com cuidado. Ela era absolutamente real. Seus dedos podiam sentir a textura de suas pétalas, o ligeira umidade do orvalho. Ele a levou até o nariz e inalou seu aroma fresco. Nenhuma alucinação. Nenhum truque mental. Uma flor real em seu quarto, que só poderia ter sido colocada lá enquanto dormia. Naquele momento, Lula compreendeu que o evento havia sido real. Toda a conversa com Marcela, todas aquelas almas reunidas, toda aquela gratidão e compreensão. Talvez não real no sentido que a física definiria, mas real no único sentido que importava, real em seus efeitos, real em sua transformação. Quando Rosângela acordou e se juntou a ele para o café da manhã, ela notou imediatamente uma mudança. Havia algo diferente em seus olhos, uma luz que havia estado faltando. O que aconteceu? Perguntou ela. Desta vez, Lula considerou contar-lhe. Mas percebeu que não precisava. Apenas tive um sonho muito vívido, respondeu ele, oferecendo-lhe um sorriso que era genuíno desta vez.